Bom dia para todos. Bom dia. É sempre um prazer estar aqui nessa casa que nos acolhe, nos aquece a alma, né? E é um momento sempre especial a gente fazer as nossas reflexões em cima da nossa vida, não da vida do nosso irmão. As reflexões são necessárias para que nós possamos caminhar melhor. Há uma estrada a percorrer e essa estrada é longa. Quando a gente fala assim, essa estrada é longa, não é? A gente sempre atribui a um tempo. E esse tempo, ele não existe para o Espírito. O Espírito não tem idade, não tem sexo, não é infeliz. Olha só. E como nós vamos tratar de fatores de perturbação, a gente observa que quando nós usamos, né, ou vivemos na condição de homem, nós caímos naqueles fatores de perturbação. Quando a gente consegue viver em espírito, Jesus ensinou isso, né? Que na nossa lição inicial fala de Jesus. E é fundamental que a gente procure, fazendo uma análise da personalidade de Jesus, a gente entender, né, e conseguir vê-lo como homem, como alma encarnada. Homem encarnado é alma, não é espírito. Todo mundo já estudou isso no livro dos Espíritos, né? Que há uma diferença de espírito e alma. O livro espírita nos ajuda nesse sentido. Encarnado, nós vamos ter dificuldades por conta da alma. Por conta da alma. O país tem uma alma, o planeta tem uma alma. A alma do planeta Terra, a alma do Brasil somos nós. Olha só como é que, não é? Eu estava conversando, fui à cantina, estava falando com uma irmã nossa sobre essa questão da importância da doutrina espírita para nós. Às vezes, a gente lida com a doutrina espírita, ou tem uma visão que a gente respeita, né, a visão de cada um, uma visão muito religiosa. E quando a gente tem uma visão religiosa, fica mais difícil para a gente entender a vida. Porque, veja só, as religiões estão aí no planeta desde o início da formação do planeta, que o homem começou a adorar, né, um pedaço de pau e por aí vai, a criar sistemas para ele tentar resolver as suas dificuldades. Resolver as suas dificuldades de acordo, de conformidade com os seus interesses, né? De acordo com os seus interesses.
espírita, quando ele vai lá estudar o livro dos médiuns, que todos nós somos médiuns, ser médium não é estar na casa espírita sentado a uma mesa dando passividade a espíritos. Não é isso não. Ou seja, não é só isso. Ser médium é um processo de comunicação, que a gente se comunica constantemente. A gente é intermediário. Influenciamos e somos influenciados. Olha só que coisa bonita, ao mesmo tempo, né, que a gente influencia, a gente é influenciado. A gente costuma ter, andando pelas casas espíritas, conhecendo, né, amigos que a gente respeita, porque isso é um processo que a gente vai vivendo. Hoje a gente pensa de uma forma, amanhã a gente vai estar pensando completamente diferente. Estamos melhores ou piores, ou aqueles que conviveram conosco lá atrás, eles estão piores que nós? Não. O processo não é bem esse. Como a vida é só soma, nós somamos experiências. Joana de Ângeles nos alerta, nos fala, né, que não existe certo nem errado, existe experiência. Né? Então tudo aquilo ali, fatores de perturbação, rotina, ansiedade, medo, solidão e liberdade, são experiências. Então, quem vive, né, ocupado com uma rotina, está errado? Não. Né? Quem vive ansioso, está errado? Não. Está certo? Também não. Tem medo? Está certo? Está errado? Está só ou tem medo da solidão? Busca a liberdade? Vive liberto? Também não. Nós vamos vivendo experiências e vamos somando. Porque no final da nossa estrada da existência, numa linguagem religiosa, nos tornarmos anjos. Não é assim que fala o livro dos Espíritos, ou eu estou equivocado? Tá? Vamos nos tornar espíritos puros, ou anjos, né? Dentro de uma linguagem como a gente conhece, religiosa. Bom, então nesse caminhar, né, ao longo da vida, a gente vai somando experiências. Então esse espírito bondoso, puro, que cuida de nós, que a gente chama de anjo da guarda, ou espírito protetor, não é isso? Esse espírito é um espírito que já viveu todas as experiências. Já viveu todas as experiências. Então ele sabe aonde vai desaguar o rio. Sabe ou não sabe? Sabe. É como um avô, né? Ele vê um neto fazendo alguma coisa, tá? Já sabe aonde aquilo vai chegar. Agora, ele vai impedir o neto de fazer? Se ele impedir o neto de fazer, né, ele vai impedir por medo, por ansiedade e também por medo da solidão. Imagina, eu perco meu neto
O meu neto é que vai cuidar de mim na velhice. Olha só que coisa horrível. Então eu não quero que o meu neto se drogue. Aí vocês vão falar, meu Deus do céu, que absurdo, esse homem está fazendo apologia à droga. Eu não quero que o meu neto caia e machuque o joelho, rale o joelho. Eu não quero que ele viva isso, aquilo, aquilo outro. Imaginem que Deus cruel é esse, né, que a gente diz que é perfeito, né, que sabe tudo, né, e coloca a gente num planeta suscetível de tudo isso, não é? Nos coloca aqui e sairmos ali à porta, estamos sujeitos a cair, ser assaltados, né? Quantas coisas estamos sujeitos? A viver num processo de uma sociedade bastante conturbada, porque nós somos conturbados. Ó, fatores de perturbação. Nós nos perturbamos. Porque eu temo a morte. Se eu temo a morte, eu temo a velhice, não é? E por aí vai, ó. E aí eu caio às vezes numa rotina, tá? De ir para a academia, malhar o dia todo, porque eu quero ficar bonito. Veja só uma coisa, mas é o problema, né? Eu ir para a academia e malhar? Não. Mas às vezes eu me embelezo tanto, né? Para parecer, né, uma figura que eu não sou. E uma figura que eu não sou. Corta aqui, corta ali, né? Chego em casa, que eu não aguento, né? Me jogo na cama porque malhei o tempo todo, a musculatura toda dolorida, que não há problema fazer exercício físico. Caminhar, correr, não tem problema. Mas como eu faço isso? E com que direção eu faço isso? Com que objetivo? Para quê? Por quê? São essas questões que a gente, quando, e a Joana de Ângeles, esse trabalho ele está mais em cima do livro O Homem Integral, que são 3 livros de autoconhecimento: O Ser Consciente, O Homem Integral e Plenitude. Jesus lá era, ou é, um espírito integral, porque ele personifica o equilíbrio. Ele, Jesus, personifica o equilíbrio, que é o nosso caminho. A gente caminha para o equilíbrio. Na Índia, os rajas, os tamas e os savas, né? Os savas são os santos no Ocidente que a gente conhece. Quem são esses santos? São os seres equilibrados, que têm equilíbrio. Então, é importante que a gente comece a entender para onde nós estamos andando. Não tem problema eu comer, não tem problema eu beber, não tem problema eu fazer um esporte, querer me vestir, nada disso é problema. O problema está quando isso começa a me tirar o equilíbrio. E que eu preciso estar constantemente atento a isso.
em que Jesus falava assim, né? Orai e vigiai. Não é? Se a gente for usar uma linguagem, né? E aí, daquilo que Jesus falou, que viveu, né? Os evangelistas aproveitaram, né? Escreveram, porque Jesus não escreveu nada, todo mundo sabe disso, né? Aproveitaram para deixar para nós um roteiro escrito, né? Como a avó da gente ensinou a gente a fazer bolo, fazer doce, a fazer comida, né? Então ficou um roteiro, uma receita, né? Que eu preciso ter para saber me conduzir nessa caminhada. Então, enquanto eu estou aqui, que eu preciso estar no corpo físico para evoluir. Hein, gente? E por que eu preciso estar no corpo físico para evoluir? Pelas experiências. O espírito evolui sem encarnar num corpo. Não. Vai começa a pensar, né, no dia a dia, né? E a gente vai vendo, né? E por análise, a gente vê que a gente é muito crítico, né, quando a gente não conhece o processo evolutivo. Né? No nosso corpo, são trilhões de células. Né? Imagina que a vida começa lá. Né? Numa célula, que essa célula também já tem uma assistência, né? André Luiz fala isso no livro Evolução dos Mundos, quem já leu, né, lembra disso. Ali aquela célula que vai se ligando a outras células, que vai formando alguma coisa, né, de vida, já tem uma assistência divina. Como? Isso é fácil de a gente entender. Não tem um pesquisador que está lá no laboratório, criando, né? Juntando uma célula aqui com outra ali para dar uma terceira e por aí vai? Não tem. Eu não tenho conhecimento de biologia, mas esse processo de formação, né, está muito bem estruturado. Basta que a gente entenda isso. Então, quando você tem um filho, que ele está se comportando dessa ou daquela maneira, né, você precisa parar e entender que aquela criatura, ela está vivendo as experiências dela, que ela vai chegar aonde ela precisa chegar. Não é você que vai direcionar a vida dela. Quem direciona a nossa vida é a própria vida. Se a gente tiver um pouquinho de nada de humildade e entender que não somos nós que fazemos nada, nós participamos? Participamos. Né? Do processo? Sim. Mas esse processo tem sempre algo acima de nós que dirige, que sabe o que vai acontecer, que precisa acontecer, não por ser um mal, mas por ser algo necessário para o nosso crescimento. Nós temos uma dificuldade muito grande, mas muito grande, para conviver com a doença, com a enfermidade, não temos? Temos. Todos nós temos. Nós temos uma dificuldade muito grande
para conviver com a dor, né? Que é bendita, né? É bendita a dor que faz a gente crescer. E uma dificuldade muito grande. E por isso, a gente sofre desnecessariamente. Então, imagina só se a gente está passando por uma doença qualquer, uma enfermidade qualquer, que aquilo ali não seja um benefício para nós. É um benefício. E quando a gente começa a entender isso, nossa, a coisa melhora. Não quer dizer que, né, deixaremos de ter aquela enfermidade. Se tiver de ir até o final da existência física com aquela enfermidade, nós vamos até o final da vida com aquela enfermidade. Você pode colocar aí plano de saúde, o melhor médico que tiver, e não vai resolver o problema. Porque o problema não existe. Ali está uma solução para nós. E às vezes a gente diz assim, poxa, eu sou a pior pessoa do mundo, isso acontece de comigo. Não é assim que a gente pensa. E a gente não se permite, né, a oportunidade de ser feliz. A oportunidade de ser feliz é a oportunidade da gente encontrar conosco, viajar para dentro, buscar o eu interior. A gente vive sempre de cá fora, não é verdade? Mas quem sou eu? E o que eu quero ser? O que eu pretendo ser? Ali tem um caminho. Tem um caminho. Ah, quando é que eu vou chegar lá? Gente, tempo não existe. Tempo não existe. É um processo. É um processo. Nós estamos aqui vivendo, né, todos nós aqui que estamos aqui nesse espaço, fora os desencarnados, né, experimentando as oportunidades que nos chegam. Alguém aqui poderia dizer que amanhã estará no Rio de Janeiro? Alguém aqui poderia afirmar que quando sair daqui vai chegar em casa? Maravilha, não é? Muito bom. Se a gente dissesse assim, não, olha só, eu vou para casa, vou chegar em casa, aí já começaria a ficar complicado para nós. Oi? Em espírito, né, é exatamente isso que a gente está, né, mas quando a gente fala aqui, a gente fala como homem, né? Não fala como espírito. Eu posso estar aqui fisicamente como homem, né? Mas também posso estar em outro lugar. Posso ou não posso? Posso? Posso. Tem um fenômeno da ubiquidade, né? Isso, que o espírito é como um sol, ele se projeta. O sol está lá num determinado lugar, mas todo mundo está se beneficiando da luz dele. O doutor Bezerra de Menezes, para estar aqui, precisa ele estar? Não. Quantas vezes acontece conosco, né? Em que a gente tem a questão
dupla vista. Mesmo acordado, a gente vê o futuro, ou vê o passado, né? Bom, exatamente por conta desse processo. E se eu não entendo esses fenômenos, se eu não pego a doutrina espírita e estudo, fica difícil. Eu vou ficar achando que o Espírito que está aqui, que vai resolver a minha vida, que Jesus vai me salvar, que Santo Antônio vai me levar ao casamento, ou por aí vai, essas coisas todas, que já não é mais hora da gente pensar assim, não. Nós não somos mais crianças. Acabou o tempo da criança pensar, né, em Papai Noel, em Bicho Papão, que Jesus salva. Porque se ele mesmo diz para nós, podeis fazer o que eu faço e até mais, ele não diria isso para nós se não fosse verdade, ou não é, Tiago? Então, é fundamental que a gente comece a pensar assim, para depois a gente começar a olhar os fatores de perturbação na nossa vida. Por gentileza, Claudinho. A rotina, né? A primeira estrofe dessa trova, ao viver qualquer rotina, provoca em mim grande tensão. Vivo como numa sina. Caramba, pô. Tenho que lavar a louça todo dia, tenho que fazer comida todo dia, tenho que pegar a criança na escola todo dia. Uma sina. A gente às vezes até diz assim, mas que desgraça essa minha vida, né? Então lá o poeta diz, ao viver qualquer rotina provoca em mim grande tensão. Vivo como numa sina que marquei em meu coração. Aí eu acho que isso aí eu marquei em mim. Então olha só, eu já estou caminhando para uma obsessão. Obsessão não é o espírito que está me obsediando, não. Sou eu com uma ideia fixa. Aí eu já estou achando que a minha vida é uma desgraça que marquei em meu coração. Eu marquei no meu coração que eu tenho que aturar esse homem até o final da minha vida. Eu tenho que aturar essa mulher até o final da minha vida. Meu Deus. Veja bem. Quando eu começo a olhar, né, que eu sou feliz, o espírito não é infeliz, o espírito é feliz. Quando ele começa, a tirar dele esse fardo pesado, né? Ninguém é fardo para ninguém, filho não é fardo para pai e mãe, mulher não é fardo para marido, patrão não é fardo para empregado, né? Marido não é fardo para mulher. Essa questão da gente ficar arrastando corrente e cruz, brincadeira. Ou você vive bem com aquela pessoa, né, da melhor maneira possível, porque você é uma pessoa, ela é outra, seja filho, mulher, patrão, seja quem for. Ou então, você vai fazer exatamente isso, vai marcar no seu coração, né, nos refolhos da alma, na profundeza de você, uma desgraça. Ou seja, falta de graça é falta de Deus. E falta de Deus é falta de quê? De mim mesmo. Deus está em mim. Se eu não procuro Ele em mim, eu vou cair exatamente ali, Eu vou cair exatamente ali, porque falta Deus em mim. O meu irmão é Deus.
meu irmão é Deus. E eu também. Então eu sou feliz. Agora é preciso que eu me conheça, que eu busque em mim tudo de bom que eu tenho. Tá? Então, o poeta diz assim, disciplina, não rotina. Ó, disciplina, não rotina. Seu cérebro agradece. Muda, sempre mudar, ou muda, sempre nos anima. Viver já é uma prece. Ó, mudar, ou muda, sempre nos anima. Viver já é uma prece. A gente às vezes acha que precisa ficar o dia todo orando, né, entrando em penitência, né, como se Deus fosse surdo. Mas se Deus está em mim, né, a partir do momento em que eu medito sobre isso, né, se eu busco, quem aqui medita? Olha só que legal. Quando você busca você não encontra paz? Não encontra? Então, se você encontra paz em você, você é feliz. O que acontece é que a gente não busca o nosso interior. Da bronquite, né? Mas como é que eu vou meditar? Eu preciso ir para esse ou para aquele lugar, preciso viajar, ir para a beira do rio, para a floresta. Não. Meditar, a gente medita até na hora que a gente está fazendo a número 2 ou número 1? Não sei. Então, a gente medita em qualquer lugar, né? E a gente começa a olhar para a gente, lá no fundo, né? Aí a gente começa a buscar em nós o Deus interior que existe em nós. Viver já é uma prece. Diz o poeta, falando da rotina, na última estrofe, ele diz o seguinte: ver um novo horizonte faz bem ao nosso dia a dia. Ser feliz é uma constante. Ó, ser feliz é uma constante, porque quando eu medito eu encontro Deus, então é uma constante. Ele está em mim, ele não está fora. Ser feliz é uma constante. É viver em harmonia, em equilíbrio. Por favor, todas as vezes que estivermos, isso é uma coisa que a gente precisa falar para a gente todo dia, toda vez que estivermos entrando em conflito, né? Dá uma chegadinha assim num determinado lugar, né? Não precisa fazer o gesto físico, não é? Não precisa fazer o gesto físico. Faça mentalmente. Equilíbrio. Mentalmente você se vê numa posição, né? Ou sentado em qualquer lugar, porque o Espírito pode fazer. E aí você vai encontrar com você mesmo, com esse Deus, e aí você vai sair daquele conflito. Ao menos você vai, né, amenizar aquele momento e vai passar para um momento seguinte. Está doendo muito, até eu chegar ao hospital, né, até eu resolver conversar com meu filho, com meu marido, com a minha mulher, com meu vizinho, com meu patrão, né? Eu estou em paz para chegar e saber como eu vou. Porque ele também, aquele processo que está acontecendo ali, também é difícil para aquela pessoa. E é preciso que entendamos isso. É preciso que entendamos que todos nós vivemos esse tipo de situação. Vamos passar para a próxima. A ansiedade.
Como é que vocês veem aquela figura daquela jovem ali no relógio, pendurada ali nos ponteiros? O que ela está querendo fazer? Querendo voltar, né? Por quê? Ganhar mais tempo. Pô, a gente fala muito isso, né? A gente fala isso, meu Deus, se eu pudesse, né? Eu voltava, né? A minha infância, a minha fase de criança, como era bom, não tinha responsabilidade, não é assim que a gente fala? Não é? É assim que a gente fala. Porque a gente está sempre querendo frear, né? O tempo que não existe, que não tem como. A partir do momento que você respira quando nasce no mundo físico, já começa a você caminhar em direção à volta, não é isso? Então não há como frear isso. Não há. Então isso é um processo. Não dá para... E se você se preocupa com isso, aumenta a sua dor, o seu conflito. Não é? Então o poeta diz assim: o porquê da ansiedade está na fuga da rotina. Nessa pura realidade, vive o homem nessa sina. Nesse egoísmo atroz, busca o homem ser melhor, sem esperar um dia após. Anseia o homem pelo pior. Veja só, as coisas ainda não aconteceram e a gente já está esperando o pior. Acontece com vocês? Comigo também. Vocês estão pensando que eu sou diferente de vocês? De jeito nenhum. Se eu fosse diferente de vocês, se eu fosse melhor que vocês, eu não estaria aqui estudando, querendo aprender. Tá certo? É porque, com certeza, eu sou pior que vocês. Então, por isso, eu estou aqui, né, consumindo o aprendizado, cada vez mais, para ver se eu melhor. Então, nesse... O porquê da ansiedade? A gente, né? Eu sou ansioso, aí eu procuro lá o psiquiatra, procuro o terapeuta, né? Eu não consigo superar a minha ansiedade, meu Deus do céu, eu fico brigando comigo e tal. O que eu preciso fazer? Aí o poeta diz: o porquê da ansiedade está na fuga da rotina. Você tem que lavar a louça? Lava a louça. Aquilo ali é uma experiência. Você pode aproveitar o lavar a louça. Quer ver uma coisa? Quando você está lavando louça, você lembra se você é homem ou mulher? Lembra? Alguém lembra? Eu não lembro. Quando eu estou lavando louça, caramba, eu estou ali, às vezes é uma terapia. Não, eu nem lembro se sou homem, se sou mulher. Eu sou espírito. Então eu estou ali trabalhando, fazendo alguma coisa, então não lembro. Automaticamente eu saio dessa questão aí, lavar louça, troço chato, não sei o quê, daqui a pouco terminei de fazer. Então, né, está na fuga da rotina, nessa pura realidade vive o homem nessa constância, martelando essa coisa. E isso provoca ansiedade. Né? O indivíduo, ele trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo, maravilha. Quando chega no domingo, depois do Fantástico, ele já fica aborrecido porque no outro dia tem que trabalhar. Vai chegando a hora do Fantástico, ele vai falando assim, meu Deus, principalmente o professor. Quando chega no Fantástico, vou aturar aquelas crianças dele, aí já fica naquela ansiedade. Tem professor aí? Tem. Olha,
Mas olha, eu vou encontrar o Joãozinho, aquele garoto terrível. O Joãozinho, aquele garoto terrível que vai me tirar do sério, vai falar um monte de coisa que eu não quero ouvir. É exatamente isso. Começou o Fantástico, a gente já fica chegando, está chegando a segunda-feira, então já fica ansioso e começa a pendurar no relógio atrasar, não vai para segunda, de jeito nenhum. E é isso que a gente vive, nesse egoísmo atroz, e isso é egoísmo nosso. Né? A gente está agindo egoisticamente, né? A gente não entende que o mundo é plural, está tudo, né? O Joãozinho vai ser o Joãozinho, a segunda-feira tem que chegar porque eu tenho que trabalhar, afinal de contas o meu trabalho é que eu compro a comida, que come, por aí vai, né? O patrão, seja ele qual for, seja o Estado, seja a iniciativa privada, não tem problema. Mas é isso é a rotina da vida que faz a gente crescer. Nesse egoísmo atroz, busca o homem ser melhor sem esperar um dia após. Anseia o homem pelo pior. Então nem chegou a segunda-feira, já chegou na segunda-feira, não, o Joãozinho está maravilhoso, não vai dar problema, as crianças vão ser maravilhosas. Ô tia, dá abraço, beijo, a senhora é maravilhosa, tia, né? É assim que acontece, né? Aí, na outra estrofe, toda pressa é imperfeição. Não atende, na verdade, a pressa é mais agitação, prima irmã da ansiedade. E a pressa é agitação, a gente se agita. E quando a gente se agita, o que acontece com o sistema respiratório, sistema circulatório, sistema endócrino? Enlouquece. Agitação agita. Aí eu estou lá com uma asma, com uma bronquite, com uma arite qualquer dessa aí. Gastrite, obrigado pelo dia. Gastrite, então, não aguento. E desorganiza todo o sistema. Todo o sistema. Nós somos um sistema. E ficamos desorganizados por conta da agitação. E quando a gente se tranquiliza, a gente testa isso. Se ninguém nunca testou, teste. Fica tranquilo. Né? Fica tranquilo que você vai ver como é que você vai cada vez mais ficar menos doente. Quanto menos agitado, menos doente, menos se adoece, menos se gasta dinheiro com médico, menos se gasta dinheiro. E é fundamental a gente entender isso. Eu gasto dinheiro com remédio? Gente, isso aí. Eu já cheguei a uma situação que eu poderia ter evitado. Né, Nel? Verdade. Porque a prevenção, eu não acho que deveríamos ficar construindo hospitais, não. Vocês podem até ir contra pessoas dizendo, mas eu acho que os hospitais não deveriam estar sendo construídos. Muito pelo contrário, a gente precisa educar as pessoas para que elas não adoeçam. Um hospital central, muito bom, né? E educação das pessoas para que elas não adoeçam. O que eu como? O que eu bebo? Em que quantidade vai me fazer adoecer? Se formos lá no Rocha Faria, 70%, 80% das pessoas que estão lá não eram para estar. Elas chegaram naquela condição. Eu sempre conto isso aqui, né? Eu deixei de comer, ou de jantar, perdão, com 28 anos. E aí fui fazer yoga. Porque eu estava caminhando com AVC, porque eu comia demais. Então, naquela ocasião, eu procurei me corrigir. Adoece não é quem não come, quem come demais.
Quem muito come. Quanto menos se come, mais saúde se tem. Quem não come, né? Oi? Quem não come, né? Pois é. Você vê que quando você bate no hospital, o que o médico faz? Começa a retirar um monte de coisa que você come, não é isso? Para você te trazer para o equilíbrio. Né? E aí você começa, né, a pensar melhor, né, a ter um sono mais reparador. Porque você imagina, se você janta, a partir dos 30 anos não se janta mais, gente. É um absurdo isso. Porque quando você vai dormir, você imagina. Quando a gente dorme, o espírito não dorme. Que entra em repouso é o corpo, não é isso, não? Então veja só. Você imagina o corpo, né? Totalmente confuso, fazendo digestão. O espírito não pode nem se afastar do corpo, porque está perturbado por conta daquele processo, né, de digestão no horário daquele. O espírito precisa relaxar, ele precisa deixar o corpo em repouso, descansando, para viajar. A gente às vezes está aqui na Terra, muitos de nós estamos encarnados na Terra, mas não somos daqui, somos de outro planeta. Se a gente não repousa aqui, o corpo repousa aqui, a gente não pode ir a um planeta melhor, desfrutar de coisas melhores. Peguem o livro dos Espíritos e leiam lá Emancipação da Alma. Vejam lá o que é ser um ser estático. O que eu estou falando, confiram. Se vocês são espíritas, estão na casa dos espíritos, e os espíritos que aqui estão, eles querem que nós cresçamos, que sejamos indivíduos que menos deem trabalho a eles. Como um pai quer que um filho cresça e não fique às costas dele, na dependência dele. O nosso Espírito Protetor quer mais que a gente seja responsável. Ele não quer. Jesus não é mestre de criaturas que não se esforçam para chegar aonde precisa. Por isso ele diz assim: levanta-te e ande. Não foi? Ele não falou isso? Falou ou não falou? Então, ele não falou assim: olha, meu filho, pode ficar sentado que eu vou te levar nas costas. Não falou isso? Levanta-te e ande. Tá? Então, a gente começa a perceber que tem momentos que eu fico acomodado. Caramba, dá vontade de dar cascudo na minha cabeça. Sai, levanta, rapaz, vai cuidar da tua vida. E eu falo para mim, tem que ser. Porque lá com 28 anos, eu ia ter um AVC aos 35 se eu não mudasse. Né? Então, lá no Racha Faria, né, 80% das pessoas que estão internadas lá, se tivessem feito um trabalho preventivo, talvez não estivessem. A misericórdia divina, espiritual, é tão boa que quando a pessoa está numa condição atrelada a um tubo para respirar, que ela não pode comer, aqui não tem isso. Não. Se você tem um avô, um pai, um parente qualquer que está lá no hospital do lado, pode ficar certa que não tem benefício para ele. Por quê? Ao desencarnar, ele fica 2 anos lá no tubado, né? 2 anos para ele não comer, não beber. Porque se ele sair de lá, ele vai comer e vai beber. Quando ele entra no mundo espiritual, ele não vai poder comer nem beber. Vai sofrer muito. Então
se ele não se preparar, ele vai entrar no mundo espiritual sofrendo demais. É preciso que a gente entenda isso. Então ali não tem um sofrimento não. Quando o vovô, a vovó, o papai, a mamãe está lá no hospital entubado, agradeça, ai, que bom que está. Vai ficar 6 meses, 5 meses aqui, só no soro. Igual a gente, quando a gente, né, come demais, aí vai lá para a UPA, aí coloca a gente no soro, né, que é para a gente estilar tudo agora, né? Vamos lá, por favor. Quanto tempo mais? 5 minutos. Pode te dar mais 10. Mais 10? Olha, maravilha, tá vendo? Medo. Olha o medo de morrer. A gente tem muito, né? A gente morre, gente? Não. Medo de quê? Aí a gente diz assim, mas a gente tem medo da dor. A morte, sofrer, dor. O que a gente aprende no livro dos Espíritos? Que a morte não dói. Não é? Os Espíritos, às vezes, lá no livro dos Espíritos, a gente vê lá, morte por acidente, que o Espírito diz, né? E quando ele vê para lá do outro lado, quer dizer, isso varia com a conformidade com o psiquismo de cada um. Tá? Se você vive tenso, nervoso, preocupado, você vai desencarnar, do outro lado vai ficar perturbado. Onde que eu estou? Cadê o Sidney que eu não estou vendo? Cadê a Nelma? Ô Nelma, onde você está? Não é? Cadê seu Zé Carlos? Cadê Monique? Né? Vai ficar assim. Agora, cadê Jesus que eu não estou vendo? Né? Mas se você vai começar a entender esse processo, vai chegar lá mais tranquila, né, e tal, chega, vai devagar. Por que sinto medo afinal? Tantas as inseguranças. Tudo ainda me causa mal, reflete as minhas andanças. Medo reflete aquilo que eu faço. Por onde ando, com quem ando, tá? Meu medo tem sempre nome. Beleza, riqueza ou morte. Quem de certo é o infante? A beleza, a riqueza ou a morte? Só sei que ainda não sou forte. Então, tudo isso desaparecerá na medida em que eu me fortaleço. Correto? Será que o medo é assim fatal? Ou tudo é pura imaginação? Às vezes sinto tão banal que nem palpita o coração. Quantas vezes a gente passa por um momento, né, que para os outros é difícil e para a gente é banal. E nem o coração, né? Quantas vezes já aconteceu com vocês estavam esperando o filho, né? Ainda não chegou, né? Num dia você fica agitado, no outro aquilo nem te toca mais, porque você já aprendeu, né, que não vai te dar nada você ficar com medo e aflito. Não é verdade? A gente sabe, aprender é difícil. Olha, eu tenho uma experiência nesse sentido, assim, que a gente diz assim, a gente sabe aprender que é difícil, né? Que a gente costuma dizer, né? Mas olha só, enquanto a gente não faz, é porque não aprendeu. Mas quando você está sentindo, no caso, esperar um filho, né? Você está esperando o filho, você está angustiada. Você sabe que não deveria ficar assim. Porque o que tiver que acontecer, vai acontecer, quer você esteja ou não angustiado, né? Mas você não consegue se livrar daquela angústia.
E se você exercitar, né, ou parar para pensar que aquele espírito que está seu filho, né, não é seu filho. E exercitar isso. Aquele espírito é Deus. E nada de mal vai acontecer a ele. Ele não vai morrer. Seria o pior. Se ele não morre, nada de mal vai lhe acontecer. Ah, mas meu filho pode entrar numa experiência aí difícil. Ele precisa entrar nessa experiência para ele crescer. Lá no livro dos Espíritos tem uma questão exatamente assim, que muitas das vezes os espíritos superiores nos levam a passar por experiência para o nosso crescimento, não é? Então, se a gente entende isso, o espírito protetor do seu filho, às vezes leva ele para conviver com pessoas de má vida, para que ele possa, às vezes, trocar experiência, passar o que ele aprendeu na formação dele, que foi boa com você. E se você quer que ele não conviva com uma pessoa que você julga de má vida, ora, como é que vai haver um crescimento no planeta? Se eu me recusar a falar e a conviver com uma pessoa que eu chamo de má vida, por isso eu não acredito em obsessor, nem espírito das trevas, nem de demônio, porque eles são meus irmãos. Os espíritos das trevas, os demônios, são meus irmãos. Pode ser meu filho. O espírito que está lá do outro lado, que eu digo que ele é mau, que ele é ruim, amanhã ele nasce na minha casa. Agora mais não, né? Porque eu sou velho. Mas nasce meu filho. E aí, o que eu tenho que fazer com esse espírito? Né? Aprender com ele, não ensinar não, aprender com ele. O que ele vai me ensinar. É exatamente isso. Por gentileza, professor. Solidão. Olha, isso aí é uma coisa que atormenta a gente. Eu já estou pensando. Olha, estou caminhando, né? Meu Deus do céu, com quem eu vou ficar? Será que meu filho vai tomar conta de mim? Quem me quer? Pois é, eu vivo nesse dilema, né? Então, como diz o poeta ali, como temer a solidão? Se jamais estamos sós. Alguém está só? Não, né? Todo mundo sabe disso. Os caprichos do coração enganam pai, mãe e avó. Né, não? Os caprichos do coração. Ser só é grande ilusão, que o homem ainda arrasta a corrente da solidão, né? Ah, meu Deus do céu, estou ficando velho, quem é que vai, né? vai limpar minha fralda, vai colocar a fralda e tal, né? Mais a hora que eu começar a fazer xixi na cama e por aí vai. Ser só é grande ilusão, que o homem ainda arrasta, causando muita confusão em tudo que ele abraça, tudo que, né, que chega a nós, a gente, né, se ilude, né? Solidão é só ideia que alguém julga existir para ter sempre a plateia, que o ego persiste fingir. Quando a gente quer pessoas em volta de nós, isso é o ego, isso é vaidade. A gente não vê ali os artistas, né? Eles, quando eles ficam sem isso, eles sofrem muito. Né? Eles se sentem sós, desnecessariamente. Quando eles começam a entender que eles vieram ao mundo, não é? Para fazer aquela tarefa até um certo tempo e depois acabou. Você veio ao mundo para fazer a sua tarefa de pai, de mãe, de avô, né? E isso vai passar. Às vezes, não estou criticando ninguém não, mas dizer assim, né?
O amor de mãe é a coisa maior do mundo. Olha, meu Deus do céu, se eu sou espírito, não sou mulher, não sou mãe, não sou pai, né? Que vaidade minha é essa? Se o próprio Jesus diz assim para Maria: mulher, aí estão teus filhos. Quem é a minha mãe? São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Na medida que eu vou trabalhando isso na minha cabeça, eu vou tirando todas essas construções que ao longo da vida eu fixei. Eu formei um suco, uma obsessão, uma ideia fixa. E aí, com isso, automaticamente, eu vou sentindo cada vez melhor. Liberdade. Agora, né, chegou aquilo que Jesus ensinou para a gente, né? Conhecei a verdade e ela vos libertará. Né? Ser livre é o que todos nós queremos. Então vamos ver o que o poeta diz. Ao falar de liberdade, falamos de consciência. Ó, se você não tem consciência do teu estado, você não está livre. Por isso que a Joana começa o trabalho dela de autoconhecimento lá com o ser consciente. O ser consciente, diz a Joana no prefácio do livro, é aquele que, partindo da sua realidade psicológica, busca incessantemente conhecer-se. Para tal, não se culpa, não se acusa, não se justifica, descobre-se. Ao falar de liberdade, falamos de consciência. Ao evitar toda maldade que já tenhamos isso aí, né? Que já tenhamos ciência. Liberdade é a nossa meta, fruto de nossa construção. Ao seguir a única seta, o amor como direção. Alcançar a liberdade, bastam amor e atitude, caminhos de uma verdade, para chegar à plenitude. E aí a Joana fecha o trabalho de autoconhecimento com o livro Plenitude. Quem já leu, se não leu, por favor, quem é, como vamos chegar à condição de espírito pleno. Isso a partir do momento que a gente toma consciência, se torna integral, né, como ela fala de Jesus no livro O Homem Integral, e que consegue conviver com todos esses fatores de perturbação. Conviver com os fatores. Vai conviver com medo. Não é? Conviver com a rotina, com a ansiedade, com a liberdade, conviver com os fatores de perturbação. E aí a gente encontra o equilíbrio. Então, só vamos chegar aqui para a gente ler. A liberdade não consiste só em seguir a sua própria vontade. Ó. Não consiste só em seguir a sua própria vontade, mas às vezes também fugir dela. Às vezes a gente quer uma coisa e aquilo não vai nos levar à liberdade. E aí a gente precisa fugir dela. Beleza? Olha como é que está, né? Às vezes a gente quer uma coisa, e aquilo ali não vai ser a nossa liberdade, vai ser a nossa prisão. Então, por favor, né? Vamos parar para pensar no que seja liberdade. E a borboleta, que é o símbolo da liberdade, né, para nós, se entende assim, né? Que é a lagarta que bonita, né, que sai do casulo.
acolhida e encontra a sua liberdade. E por isso, Jesus, todo o seu tempo no nosso planeta, deixou para nós essa importante alusão à liberdade. A verdade nos libertará. Então, a verdade de cada um, qual é a sua, né? Use. Muita paz para todos. Muito obrigado, me perdoe aí ter passado um pouquinho de tempo. Nem cantou. Nem cantou, para terminar. Sim. Para terminar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Oi? Falando nisso, eu trouxe aí o CD. Deixa eu ver. Eu fico também no tempo, né, que quero atrapalhar aí a todos esses textos, exatamente. Vocês devem conhecer essa música. Ela se chama Prece, A Prece. Agradecer. Nós te sentimos aqui. Na estrada da vida, conduz alguém. Seja o amor, nossa bandeira de luz.